GoCast no ar, hoje com Dorival Júnior para falar da realidade dos treinadores. Ele que tem uma vasta experiência e uma trajetória de conquistas. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Deixa eu dar um alô para Dorival Júnior, que está naquela cidade maravilhosa, direto de Floripa. Tudo bem, Dorival? Bem-vindo! Boa tarde, é uma satisfação, Eduarda. Um convite muito interessante para um programa que chama atenção pela dinâmica, pela maneira como é conduzido. Vocês estão de parabéns, de um modo geral. Fico muito feliz de estar podendo participar e trocarmos aqui ideias, informações. Eu acho que é uma forma de todos nós, né, crescermos e apresentarmos alguma coisa. Uma honra te ter aqui com a gente, viu? Dorival, pelas minhas contas aqui, você já passou por mais de 20 clubes brasileiros. Muita experiência, muita bagagem. Como você está vendo hoje a realidade dos treinadores aqui no Brasil? Eduardo, eu acho que é um assunto bem complicado, né? Primeiro, nós nunca tivemos uma formação. Quando eu comecei a jogar bola, eu me preocupei em fazer educação física, porque eu queria uma sequência na minha carreira. Aliás, eu ouvia falar que a única exigência para que um dia você pudesse vir a ser participante de uma comissão técnica seria isso, você ter, no mínimo, educação física. O que também não me deu, sinceramente, não me deu vivência e experiência nenhuma, porque durante os 3 anos, né, que eu cursei a faculdade, foram apenas 30 horas aulas na cadeira de futebol. Para você ter uma ideia, isso é muito pouco para o mínimo necessário para que tenhamos um processo, né, um processo em que você tenha pelo menos um conhecimento inicial daquilo que realmente esteja em torno do futebol, de um modo geral. E acabei me formando, iniciei minha carreira como atleta, fui jogador durante 18 anos, passando por equipes pequenas, médias, grandes do futebol. Logo em seguida, eu inicio 2 anos e meio como auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira e meio ano como auxiliar do Muricy Ramalho. Depois eu viro um executivo de futebol no Figueirense ao longo de quase um ano. E aí sim, em agosto de 2003, eu passo eu dou início à minha carreira como treinador. É interessante porque até 2014, né, nós sempre ouvíamos uma colocação que no futebol não interessava você jogar bem, nós tínhamos que ganhar, nós tínhamos que alcançar resultados de todas as formas. Pelo menos esse era o hino que, vez ou outra, era falado e nós entendíamos ao contrário. Eu não gostava de ver o futebol brasileiro da forma como, porque há alguns anos o futebol não vinha sendo bem jogado. Eu me preocupei, procurei ir para fora para ver se nós tínhamos algumas diferenças em relação àquilo que esteja acontecendo, né? Principalmente na Europa. Fiz algumas constatações, algumas observações, trouxe algumas coisas de lá, eliminei algumas outras que eu vi. Nós ficamos assim ao longo de 4 anos fazendo essas incursões, né? As pessoas falavam que vocês estão fazendo um processo de crescimento. Eu falava, não, você não consegue fazer isso em uma viagem de 20, 30 dias. Você não tem como fazer, ter uma melhora. O que nós vamos lá, íamos lá à Europa para observarmos aquilo que estava acontecendo e buscarmos uma avaliação para ver se realmente nós estávamos muito aquém daquilo que estava sendo desenvolvido lá fora. Então, essa preocupação eu tive, anterior até a Copa de 2014. O último ano foi 2015 para 2016. Depois disso, não fui mais. O que eu vejo?
e cheguei a essa conclusão, é que nós precisamos resgatar a essência do nosso futebol. Nós ainda não encontramos o nosso caminho. Por quê? Porque nós nunca nos preocupamos com formação. Nós não formamos nem os nossos profissionais nas categorias de base, nem tampouco os nossos profissionais nas equipes principais. Nós sempre deixamos as coisas acontecerem. Olha, não tínhamos cobranças, não tínhamos, de repente, um curso que nos guiasse, que nos desse um norte, também. Mas também deixamos as coisas acontecerem, deixamos as coisas passarem. Nós temos, sim, uma parcela muito grande de culpa em todo esse processo. Assim como todos os segmentos que fazem futebol, na minha concepção, também têm esse processo. Estão inseridos nesse momento que nós estamos vivendo, que não é aquilo que nós queremos ver, não é aquilo que nós gostamos, mas precisamos de um pontapé inicial para que voltemos a ter a hegemonia do futebol mundial. Os treinadores estão buscando algumas coisas, estamos fortalecendo os nossos cursos. Só isso basta? Não, precisamos de muito mais. Mas é natural que estejamos, pelo menos, tentando um novo caminho. E espero que isso seja saudável ao futebol brasileiro, a partir do momento que encontremos o nosso caminho, e não aquilo que é feito lá fora, trazido aqui para dentro, como se fosse uma cópia. Isso daí não é saudável e não será ao nosso futebol. Dorival, Norton Capel, eu falo aqui de Porto Alegre, prazer estar conosco aqui, um privilégio. Nessa linha, Dorival, uma das questões muito comentadas no futebol brasileiro é a falta de continuidade do trabalho dos treinadores, que são interrompidos, né, por falta de resultados, como tu bem colocaste. Agora eu te pergunto, tu tem conquistas marcantes, mas a tua permanência também não são longas nesses clubes. O quanto isso é da cultura do futebol brasileiro, o quanto precisa se trabalhar esta mudança, ou isso realmente tem que se conviver com isso? Tu achas que essa mentalidade de manutenção do treinador se modifica na cultura do futebol brasileiro ou não? E aproveito para te perguntar o seguinte, essa mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro, que determina que nenhum clube possa demitir mais que 2 treinadores, na tua opinião, isso é importante, ajuda ou não? Eu acho que ajuda, vai ser importante, e eu acho que nós veremos bons resultados a partir do ano que vem, talvez ainda não nesse. Realmente, você definiu muito bem aquilo que aconteceu na minha carreira, da maioria dos nossos treinadores, e o maior problema que eu vejo, Norton, infelizmente, é uma falta de sequência. Norton, quando uma diretoria vai contratar um treinador, ela não está desesperada, ela não está com a faca no pescoço, ela não está pressionada. Pode até ser que aconteça no meio de uma competição, sim. Porém, quando se inicia um ano, você está tranquilo, você tem consciência daquilo que esteja sendo feito, daquilo que você precisa para a sua equipe, ou precise para a sua equipe. Então, ninguém é pressionado a contratar ninguém. A partir do momento que você se defina pelo perfil de um profissional, e aí você tem que ter conhecimento do perfil desse profissional, me desculpem, mas em 3 meses você não vai implantar nada. Em 6 meses, talvez você inicie um processo, você precisa de um ajuste nesse processo, depois desse período, para que você atinja uma maturidade da sua equipe e passe, a partir daí, sim, a tanto dominar o seu grupo de trabalho, a ter conhecimento daquilo que você esteja desenvolvendo e precisando para que desenvolva e atinja os seus objetivos, você terá uma cumplicidade muito maior com a sua equipe. Então, quando as pessoas falam, o trabalho de tal treinador não foi bom, quanto tempo ele ficou? 5 meses. Norton, sinceramente, em 5 meses, se eu for ter que montar um boteco, onde eu trabalhe com mais um auxiliar, talvez eu não consiga uma organização e um desenvolvimento, uma dinâmica que me dê condições de poder fazer com que esse pequeno estabelecimento vá para frente. Imaginem uma equipe de futebol. Mas tem alguns treinadores que chegam e acertam as equipes. É natural, porque eles pegaram um processo em andamento, o processo de construção não passou pelas mãos deles. O processo de correção de rumos também não passou. O último processo acaba chegando nas suas mãos. Então, eu sempre cito um exemplo.
Klopp, né? Esse último. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, o grande treinador do Manchester United, que ficou durante 20 anos no cargo, nos 4 primeiros anos, nas 4 primeiras temporadas, ele não teve conquista nenhuma, assim como o Klopp veio ganhar da 3ª para a 4ª temporada. Aí eu te faço uma pergunta: que treinador brasileiro passaria, talvez, do 3º para o 4º mês, se ele não tivesse tido uma grande conquista, ou uma conquista? Dificilmente isso aconteceria. Então, eu acho que esse é mais um problema que nós enfrentamos. Você não consegue maturar o seu trabalho. O processo de desenvolvimento, até o alcance de resultados, ele é preenchido, às vezes, no nosso país, por 3, 4, às vezes 5, 6 profissionais. Esse processo, que às vezes levam 2, 3 anos. Eu cito quando eu saí do Flamengo em 2018. Aquela equipe foi vice-campeã brasileira em 2018. E logo depois entra o Abel. Aquela equipe estava preparada. Quando eu saí, eu disse que o Flamengo, quando ganhasse uma competição, ganharia outras mais na sequência, porque o clube estava se preparando para uma grande conquista. E ele vinha de algumas semifinais de competições, jogando algumas semifinais. E aquele ano, 2018, foi vice-campeão brasileiro. Quer dizer, estava tudo sendo preparado para poder vivenciar um grande momento. Isso aí não quer dizer que, com a entrada de Jesus, ele logicamente, que ele colocou o seu dedo no trabalho. Mas o Flamengo vinha se preparando. Assim como o Palmeiras se preparou, o Grêmio fez foram 5 anos fantásticos com o Renato. Isso é maturidade de trabalho, não é por um acaso. Avaliar o trabalho de um profissional em 3 meses é impossível isso acontecer. Às vezes eu dou risada quando as pessoas falam: o trabalho dele ainda não andou, o trabalho não despontou, o trabalho não evoluiu. Gente, olha, se tivessem ideia do que é o desenvolvimento de um trabalho, não é fácil, Norton. Então, por isso que eu acho que no Brasil você não tem termo comparativo nenhum, a não ser que nós pegássemos 10 treinadores, colocássemos em 10 equipes muito iguais e, ao final de uma temporada, nós fizéssemos aí sim um processo de avaliação. Aí nós teríamos uma ideia: esse treinador tem qualidades, esse conseguiu mais. Nós precisaríamos de igualdade de condições de trabalho. Do contrário, nós vamos continuar nessa gangorra que nós estamos. E isso é prejudicial às equipes, aos clubes, aos jogadores, aos profissionais, no caso os treinadores, mas principalmente ao futebol desenvolvido. Nós não conseguimos uma sequência para o desenvolvimento de uma ideia. Esse é o grande problema. A ideia daquilo que o treinador queira. Até porque em cada equipe, de repente, nós teremos aí 3 profissionais ao longo de um ano. É muito complicado. É complicado. Tudo bem, Dorival? Tudo bem, sim, Luiz. Tudo tranquilo. Eu não falo de Porto Alegre, eu falo de Brasília. Né? Embora seja de Porto Alegre, eu estou aqui em Brasília há muitos anos já. Eu concordo plenamente contigo, né? Tu disseste, olha, treinador 3, 4 meses, se esse treinador não apresentasse bons resultados, né? Concordo contigo e também concordo que isso é culpa de muita gente. Isso não é culpa só daqueles dirigentes daquele clube. Né? Começasse citando que o futebol brasileiro teria perdido a sua hegemonia por culpa de todos nós, foi até a expressão que tu disse, né? De todos aqueles que se envolvem de alguma maneira com o futebol, o que eu também concordo. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, tu citaste a questão da formação e de ações que estão sendo desenvolvidas para que o Brasil possa retomar, que há esta tentativa. E eu fiquei curioso, né? E quais são as ações, na tua opinião, que tu vê com clareza que estão sendo tomadas para que o Brasil possa voltar a ser o país do futebol, uma das melhores, né, seleções do mundo? Olha, eu acho assim, as pessoas questionam muito, né, o treinador brasileiro. Eu concordo e reconheço que nós tivemos um erro muito grande e grave em todo esse processo. Nós deixamos as coisas acontecerem. Há mais ou menos 10 anos atrás, nós fomos a 2, 3 reuniões na sala do presidente da CBF, quando nós propusemos a ele que nos ajudasse a um processo de formação de profissionais, porque o futebol que nós estávamos vendo não caminhava bem. Por que isso, Luiz?
Qual foi o nosso grande formador até então? Foram as ruas, foram os campinhos de terrenos baldios, foi aquela geração que naturalmente não tinham os atrativos que nós temos hoje, né? Celulares, computadores, laptops, enfim, essas coisas todas, e viviam e passavam praticamente o dia todo nas ruas. Esse garoto, ele entrava para casa às 10 horas da noite para tomar banho e apanhando. Por quê? Porque ficava muito tempo lá fora. Hoje um casal, uma mãe, para tirar o seu filho de casa, ela precisa estar junto, ela precisa estar no pé dele, ela precisa estar ao lado. Essa criança não tem mais criação, poder de criação, a liberdade que todos tinham. E o grande formador do atleta brasileiro, talvez até do sul-americano, mas principalmente do brasileiro, era isso, era a rua. Era você estar jogando o dia todo futebol, quando você não estava batendo a bola, uma bola de capotão, você estava com uma bola de borracha, quando não, você estava com uma laranja chutando. Você tinha 10, 12, 14 anos, você estava jogando com homens já formados de 25, de 30, de 40. Você tinha que aprender desde cedo a sair de situações difíceis, a ter resiliência, a sofrer um pouquinho. Coisa que essa geração, infelizmente, nunca teve. Essa geração tem tudo de mãos beijadas. Acabaram os campinhos de rua, acabou o futebol de rua, acabaram os tombos na rua, acabaram você subir numa árvore, ter agilidade, destreza, mobilidade, movimentação, acabou tudo isso. O jogador brasileiro perdeu, inclusive, a condição do 1 para 1, que sempre foi o diferencial dos. Ainda temos um Neymar, um Douglas que finta, um Cebolinha, mas não na proporção que nós tínhamos. Cada equipe do futebol do interior tinha 2, 3, às vezes 4, 5 dribladores, tinha um finalizador, tinha o principal, um grande meio armador, um jogador que tinha tato com bola, que tinha qualidades, que tinha o poder de poder organizar a sua equipe. Nós perdemos tudo isso, Luiz. Nós perdemos isso, nós perdemos a nossa... nunca encontramos um caminho para a nossa formação. E aí eu não culpo os treinadores da base, nem tampouco os treinadores do profissional, é que nunca foi cobrado isso. Nós nunca nos preocupamos com isso. Quando nós propusemos à CBF que nos ajudasse a formarmos profissionais para que pudéssemos ministrar cursos no Brasil todo, usando os institutos federais de cada estado, porque isso diminuiria o gasto de uma pessoa que mora no Pará, ele iria para Belém, no Instituto Federal, teria ali um curso para treinador de futebol que seriam ministrados por profissionais que nós formaríamos. Hoje, ainda, graças a Deus, nós temos aí a CBF Academy, que vem dando início a um processo de formação dos nossos futuros profissionais. É o ideal? Ainda não, mas estamos cada ano aprimorando esse curso, melhorando um pouco. Paralelo a tudo isso, o grande formador hoje quem é? O futebol de salão. Nós só temos o futebol de salão como grande formador. Então, imaginem se nós tivéssemos ainda hoje a rua, logo depois o futebol de salão, e aí, por último, os nossos clubes com uma formação que completasse aquilo que o garoto recebe na rua ou nas ruas. Eu acho que nós teríamos novamente o resgate daquilo que sempre foi a nossa essência. O futebol brasileiro sempre foi diferente porque teve o improviso. Contava com o improviso, contava com aquilo que ninguém fazia. É o basquete americano. O basquete americano ninguém sabe para onde vai. E são espetáculos maravilhosos. Pode jogar o primeiro contra o último colocado de qualquer liga americana, você vai ver um grande espetáculo. Era o que todos viam no futebol brasileiro. Você jogava um time da 5ª divisão brasileira, você pode ter certeza que causava danos em qualquer equipe europeia. Hoje, infelizmente, e também por uma série de outros fatores, as nossas equipes sul-americanas não conseguem mais competir com as equipes europeias. Primeiro, porque não estão preparadas, desmontam as suas equipes a cada semestre. E segundo, porque nós não temos no mesmo nível de formação que sempre tínhamos, e que era, naturalmente, uma coisa que acontecia ao natural, porque os nossos jogadores eram formados nas ruas. Mas, Dorival, só uma questão, porque a gente não vai, eu acho que a gente dificilmente vai voltar a ter as ruas, por uma questão de segurança e por uma questão de viver num mundo onde existe uma competição diferente. Hoje, tu mesmo disseste, o cara não tinha celular, não tinha jogo, não tinha outras atrações que hoje competem com jogar bola, né?
Eu acho que isso, e você falou que isso era a nossa grande formação, o nosso grande diferencial. Nós não temos mais isso, eu acredito. Exato. Só a questão do processo de formação e de cursos, tu acha que é capaz de devolver ao futebol brasileiro as suas características de criatividade, de drible, essa coisa do Brasil, do improviso do jogador brasileiro? Uma vez até eu estava, já comentei isso no programa anterior, tive a oportunidade de jantar junto com um amigo e com o Vanderlei Luxemburgo, e ele até dizia que se fosse ele pegava um campo da base, onde treinava a base do clube, e diminuía para aquele jogador jovem poder tocar na bola mais vezes do que tocaria num campo de dimensões oficiais grandes, e faria um monte de buraco, ralava grama, que é para a bola, para simular justamente a várzea. É para a bola não vir fácil, vir quicando, bater na canela, ele conseguir ter aquela dificuldade. Não sei se é um caminho, não sei se só o processo de formação nos devolve a qualidade que nós tínhamos, porque aquilo que era bacana e que eu, ou que nós aqui fazíamos quando era pequeno, dificilmente a gente vai ver de novo. Não, eu concordo em tudo. Nós temos que tentar resgatar de alguma maneira. Essa ideia do Vanderlei já foi também apresentada à CBF. É impossível um garoto de 9, 10 anos jogar num campo oficial. Nós temos que ter as nossas limitações, as nossas definições. Um garoto ele tem que pegar na bola, um garoto de 9, 10 anos, o máximo possível de vezes. E para que isso aconteça, ele tem que estar jogando num campo menor, traves menores, uma bola ideal, adequada, uma bola com menos peso, para que ele vá evoluindo ano a ano, criando um outro tipo de situação. O principal de tudo isso, orientarmos nossos formadores, nossos profissionais, para que não inibam os nossos garotos, que deixem eles com bola. Ninguém não precisa se aprender nada taticamente até 16, 17 anos. Não precisa. Depois disso, sim. Então, deixa esse garoto passar o dia inteiro com uma bola. Deixa esse garoto começar a sofrer um pouquinho com a bola nos pés, que é isso que o Vanderlei falou, campo de esburacados. É verdade. Nós tínhamos que ter, num centro de treinamento de um clube, um campo que simulasse uma situação dessa. Nós tínhamos que ter pelo menos 1 ou 2 treinos semanais de garotos, do 17 treinando contra o 15, contra o 13, contra o 11. Isso daí ia criar uma situação em que esse garoto ia estar aprendendo rapidamente, muito mais cedo, as dificuldades, os problemas, ele encontrando soluções, ele encontrando e saindo de situações difíceis e embaraçosas. É uma série de fatores. Nós já propusemos muita coisa para a CBF. Nunca se parou para pensar futebol no Brasil. Nós ficamos numa situação muito difícil. Por quê? Porque os nossos últimos presidentes da CBF, vocês viram o que aconteceu. Vocês viram se eles estavam minimamente preocupados com o futebol brasileiro. A exceção é a seleção brasileira principal, nada além disso. Essa última gestão que começou a mudar um pouquinho as coisas. Um trabalho bom, na minha concepção, em razão de tudo que nós passamos, era um trabalho bom, comparativamente aos demais presidentes que lá estiveram. Acabou tendo esse problema aí, foi afastado, enfim. Então, muitos processos acabam ficando pelo meio do caminho. Aquilo que eu falei, nós teríamos que dar uma parada. O futebol brasileiro precisa de uma parada e que todos os segmentos envolvidos realmente façam uma reflexão, porque nós precisamos mudar alguma coisa. Nós não podemos continuar dessa forma que estamos. Nessa linha que tu estás falando, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou mudar a pergunta. O surgimento da Liga, de uma Liga Nacional, aí em Santa Catarina existe até uma Associação Brasileira de Clubes de Futebol, comandada até pelo presidente do Avaí, que já foi nosso entrevistado aqui. Tu achas que os clubes teriam essa força de transformar esse futebol brasileiro nisso que tu estás trazendo com tanta contundência aqui para nós? Tu achas que uma Liga Nacional, com os clubes efetivamente donos do negócio futebol brasileiro, seria um caminho? Olha, Norton, eu não acho que seria por aí só. Eu acho que uma liga fortaleceria, sim. Fortaleceria porque os clubes estariam responsabilizados pela organização
e pela manutenção dos seus campeonatos. Eu acho que isso daí seria um ponto muito importante. Nós temos que eliminar os intermediários que se aproveitam do futebol, certo? Então, nós temos que repensar a função das federações, a função da nossa confederação. Nós temos que repensar tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos zerar tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro e começarmos a abrir uma nova página com profissionais preparados, qualificados, para mudarem essa concepção que nós estamos vendo. Não está sendo saudável para ninguém. 70 jogos por ano não é impossível de se realizar. A velocidade com que as coisas estão mudando, os comportamentos que nós estamos tendo, o principal, modelo de gestão dos clubes, falido. É um modelo de gestão falido. Presidentes e conselho deliberativo com 300 pessoas falando no ouvido de uma pessoa só, é um modelo falido. Nós temos que mudar isso. Os nossos gestores têm que começarem a tomar ciência que o futebol parece uma empresa, mas as particularidades do futebol são completamente diferentes de uma empresa. Nós precisamos mudar esse contexto. Então, a mudança do comportamento dos nossos gestores, a mudança na gestão dos nossos clubes, a responsabilização daquilo que acontece no CNPJ dos clubes com o CPF do seu comandante, isso tudo serão passos muito importantes para que nós comecemos a fazer com que os clubes se preocupem, sim, pensem muito bem antes de uma contratação, para que não tenham que tomar uma posição no meio do caminho e encareçam essa tomada de posição. Por outro lado, de um modo geral, a imprensa, tenhamos um pouco mais de paciência com o futebol. Futebol você não queima etapas. Futebol você não consegue alcançar resultados se você saltar de uma etapa para outra. Você não alcança. Não tem como. As pessoas têm que terem um pouco mais de paciência, começarem a entender e a lerem um pouco mais uma partida de futebol, para que comecemos a mostrar ao nosso público que o futebol tem um outro contexto, e não apenas aquele que essa equipe ganhou e aquela perdeu, porque esse substituiu aquele jogador que não era para ter saído. Isso daí tem que acabar no nosso futebol. Está na hora de nós começarmos a explicar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais daquilo que realmente acontece numa partida, e não apenas superficialmente aquilo que foi o resultado. Me desculpem, mas eu acho que é uma mudança contextual de tudo que está se passando. Nós precisamos de uma parada. Nós precisamos, lógico que não é uma parada do futebol, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de um modo genérico, de um modo em que todos nós nos preocupemos um pouco mais. O futebol português fez isso, aproximou todas as entidades que fazem e que estão em volta do futebol, todas as entidades, e com isso fortaleceram o seu futebol. Estão encontrando o seu caminho. Por que o futebol brasileiro não pode fazer isso? Nós, ao contrário, nós criamos um ambiente em onde nós estamos brigando entre nós mesmos, sendo que nós deveríamos nos unir para que fizéssemos do futebol o produto mais vendável do país, um produto novamente de primeira qualidade, até porque nós temos capacidade. Dorival? Eu ia perguntar justamente dessa força, né? Os treinadores têm essa força, essa união para buscar um caminho e essa reflexão que eu acho muito interessante que você faz? Ainda não, Eduardo. Ainda nós não temos isso, porque se você observar, independente, olha, aqui eu não estou falando de um clube A, B, C, de uma liga ou não, de um estado ou outro, não, nada disso. Eu estou falando de um modo geral. Tudo que acontece no clube de futebol é culpa do treinador, sendo que a nossa função, você vai até um certo momento, você não pode passar daquilo, certo? E você é responsabilizado por tudo que acontece numa equipe. A equipe está bem colocada, mas você não tem um elenco fortalecido. De repente, você perde 3, 4 jogadores. O treinador é responsável porque ele alcançou com aquela equipe a primeira, a segunda ou a terceira colocação de um campeonato. Quando ele cai para a quarta, quinta ou sexta colocação, o trabalho dele já é ruim, sendo que ninguém sabe o que levou aquela equipe à primeira colocação. Então, você, às vezes, se torna... você refém disso, né? Exato, essa é a palavra. Você se torna refém dos resultados que você alcança. O elenco desse time é bom?
Puxa, não é da mesma altura. Então, ele vai ter que ter uma curva ascendente para que ele volte daqui a pouco a ter uma descendente, para que ele volte a ter uma curva ascendente daqui a pouco. Então, essas coisas as pessoas não sabem analisar. Ontem foi feita, eu dei uma entrevista aqui para uma rádio de Florianópolis e falaram que o Hélio dos Anjos e o Claudinei estavam correndo perigo. Eu falei, gente, o Hélio até 2 rodadas atrás era o líder do campeonato. De repente ele perdeu, olha só a coincidência, 4 jogadores, os principais jogadores, o seu artilheiro, o seu armador, e caiu para uma determinada posição. Será que ele tem os mesmos jogadores, o mesmo nível de jogadores que ele tinha com aqueles 4? Não. E o Avaí? O Avaí, se ganhar hoje, ele é um dos 4 melhores do brasileiro. Então, olha só, os 2 correndo perigos. Eduarda, em que país do mundo isso aconteceria? Mas vocês se falam, Dorival? A minha dúvida é essa: os treinadores se falam assim para buscar um caminho? Sim, mas ao mesmo tempo nós não temos a força que todos acham que um treinador tem. Em razão de todo esse processo desses últimos 20, 25 anos, que tudo que acontece num clube é culpa de um treinador, assim como eu sou totalmente contrário, quando o treinador ganhou foi por causa dele. Não foi. Não foi, é um trabalho coletivo. Esporte é coletivo, basquete é coletivo, vôlei é coletivo, futebol é coletivo. Não tem como você ganhar individualmente, não tem como você ganhar porque você tem o Neymar no seu time, que é um dos maiores jogadores do mundo. Não tem, se você não tiver um time que o complemente. Então, eu acho que tudo é muito relativo. Por isso que eu acho que nós temos que começar a valorizar um pouco mais trabalho e não resultados. E, infelizmente, no nosso país, o que vale é o resultado. Se você levou uma equipe intermediária à 2ª colocação do campeonato, quando você finaliza a competição, você é o primeiro derrotado, você não é o 2º melhor da competição. É muito interessante tudo isso no Brasil. E, infelizmente, nós passamos a acreditar nisso nos últimos 25, 30 anos. Por isso que eu acho que nós ajudamos a deteriorar aquilo que já não era bom. Dorival, o Dorival usou uma expressão, uma fala do Nelson Piquet para a corrida, né? Que ele dizia que o cara que chegava em segundo era o primeiro derrotado da corrida. Exatamente. E ele leva uma Brabham a primeira colocação de um campeonato mundial, tendo Ferrari, McLaren e outras mais. Quer dizer, foi campeão com ela, né? Exatamente. O cara fez milagres. O cara fez um milagre. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Você pode ver que quando começa um campeonato, Luiz, tanto o primeiro quanto o 20º, se você entrevistar os 20 presidentes de clubes daquela competição, os 20 vão dizer que o seu clube tem condições de ser o campeão. De que maneira? Fala para mim. Tirando hoje Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, um São Paulo ou, de repente, um Grêmio, um Inter, quem mais teria condições de ser campeão no início da competição? Vocês diriam, por exemplo, que o Bragantino estaria entre os 3 melhores, ou Fortaleza? O Grêmio estaria numa zona de rebaixamento hoje? Ninguém apostaria isso. Ninguém apostaria, e de repente no nosso campeonato acontece tudo isso. Então é para vocês verem que é uma competição muito diferente do que acontece no mundo. No mundo, o Barcelona pode perder do Real Madrid, mas ele vai ganhar os outros 10 jogos seguintes, porque ele vai enfrentar adversários de menor potencial, de menor qualidade, e que não acreditam que possam ganhar do Barcelona e do Real. É simples isso. Tem um campeonato com 3 possíveis campeões, Atlético, Real e Barcelona. Tem um campeonato onde mais 3 pode ser que cheguem na 3ª ou na 4ª colocação. E olhe lá. É muito difícil, é diferente de um campeonato brasileiro. Dorival, tem 2 aspectos aí que tu trouxe aí que para mim são fundamentais. Tu trouxe um depoimento, está trazendo depoimentos contundentes e falas contundentes sobre a questão do futebol brasileiro de uma forma muito profunda. A primeira pergunta é, esse teu período sabático, né? Tu estás aí sem atuar em clube desde o ano passado, te fez aprofundar esse pensamento? Tu tem lido mais sobre isso? Tu tem buscado? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho esse teu bastidor aí dessa tua fase. E a outra questão,
E a Desculpa. outra questão... Não, responde depois, eu faço outra pergunta. Essa é importante, essa é mais importante. De um modo geral, só para você ter uma ideia, eu peguei o Atlético ano passado, e em razão da pandemia, tudo, eu tive apenas 2 contatos com o presidente Petralha. Um logo na semana que cheguei e um outro contato um mês depois. O Atlético perdeu 16 jogadores desde a decisão da Copa do Brasil até a minha chegada no clube. Ao longo dos primeiros 15 dias, eu estava dando treino, saía o Rony do treino porque tinha sido vendido. Eu estava dando treino, saía o Bruno Guimarães porque havia sido vendido. Estava dando treino, o Léo Pereira porque foi vendido do Flamengo. O garoto foi para os Estados Unidos. O outro foi, enfim. 16 jogadores saíram do Atlético. E a equipe que ia jogar o campeonato regional começou a ser incorporada ao time principal, ou seja, os garotos que, ao final do campeonato paranaense, teriam ali 15, 20 jogos com a camisa do Atlético, vieram para o profissional sem terem jogado 2, 3 ou 4 partidas. E nós começamos a encampar aquela equipe juntamente com os jogadores que ali ficaram. Thiago Heleno, Nicão, Santos, Jonathan, enfim. Alguns jogadores que ficaram de um ano para o outro, 16 saídas, não vieram contratações, apenas 3 jogadores chegaram e nós montamos a equipe em cima do Sub-20 e do Sub-23 do Atlético. A ideia era a equipe 20, a competição estadual, sendo que, em razão da pandemia, de termos atuado em apenas duas partidas da Libertadores, em 2020, o presidente definiu que nós jogaríamos a fase final do Campeonato Paranaense com a equipe principal. Então, eu tive a oportunidade de fazer 10 jogos com a equipe principal do Atlético. Foram 10 jogos de invencibilidade e a conquista do título paranaense, sendo que essa mesma equipe do Atlético havia sido goleada no primeiro turno pelo Curitiba por 4-0. E nós pegamos a equipe basicamente com muitos desses jogadores e mais alguns que estavam na equipe principal. E montamos a equipe e ganhamos a competição. Entramos no Campeonato Brasileiro até a 3ª rodada, era a equipe líder do campeonato. Não por isso, mas eu acabei tendo... peguei Covid, fiquei afastado 3 jogos, nossa equipe teve 3 derrotas em sequência por 1-0, aqueles resultados que ninguém entende como acontecem, e aconteceram. Voltei numa terça-feira, assumo o time na quarta, no jogo lá em São Paulo, contra São Paulo, viajo com a delegação, dei o último treino apenas, perdemos para o São Paulo lá em São Paulo de 1-0, sendo que aí eu já não contava com 12 jogadores que também haviam pego Covid, enfim, alguns problemas ali. De uma equipe que estava num processo de formação, eu já não tive ali 12 jogadores. Então, tive que ir para São Paulo com uma equipe totalmente reformulada da última partida que eu havia jogado com a camisa do clube, antes do meu afastamento. E perco o jogo de 1-0 e no dia seguinte eu acabo saindo do Atlético. No dia 6 de agosto, nós estávamos ganhando o Campeonato Paranaense e no dia 26 eu estava deixando o Atlético Paranaense. Então, eu te pergunto, o trabalho foi avaliado, será? O que o treinador brasileiro passa nesse processo? Como ele explica tudo isso? Como que você vai entender essa situação? Aqui eu não estou falando mal da decisão da diretoria, tem direito de fazer o que quiserem. Eu estou falando com relação a desenvolvimento de um conceito de trabalho, a desenvolver aquilo que o treinador pense. Então, é por isso que eu te falo, Norton, são algumas situações que fogem muito ao contexto do profissional no Brasil. E às vezes a gente não sabe o que acontece, o que se passa, o processo, como está caminhando. Você, às vezes, está focado 24 horas dentro do seu clube de trabalho e, de repente, você está sendo corrompido internamente. Internamente estão trabalhando por uma mudança, por uma alteração. Então, tudo isso
tudo isso é que faz com que o próprio treinador perca um pouco da força que ele possui. Eu até fugi um pouco da sua pergunta para tentar explicar uma situação que é básico e que envolve a grande maioria dos nossos profissionais. Mas, Dorival, esse bastidor é fundamental para entender isso que tu coloca com tanta propriedade. Então, assim, tu não desviou, tu acrescentou muito na minha pergunta. Muito obrigado. Norton, nesse sentido, assim, eu fiquei aqui, o Dorival respondendo, eu imaginando, puxa, ele pensou um trabalho, né, pensou uma determinada forma de jogar e, de repente, se viu sem 16 jogadores. Depois, em um determinado momento, outros 12, mesmo que temporariamente. Agora, esta é uma realidade do nosso futebol, né? Qual é a importância? E comparando com os treinadores na Europa, que ficam por um período grande, na Europa, o treinador, inclusive, não é chamado de treinador, ele é chamado de manager. Porque ele participa, inclusive, da contratação dos jogadores. Ele negocia os jogadores que ele precisa. Mas me diz uma coisa, como é que tu vai botar teu time em campo para jogar do jeito que tu quer? Se de repente tu não tem 16 jogadores, tu não participou da formação daquele time. E qual é o treinador no Brasil que participa da formação do seu elenco? Eu vou contar 2 historinhas rápidas só para vocês terem uma ideia. Em 2016, eu falei de 18 que a gente tinha sido vice-campeão com o Flamengo. Em 2016, a gente brigava pela ponta do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e com o Palmeiras, que acabou sendo campeão. Eu tive, em junho e julho, 3 jogadores que foram para a seleção olímpica e ficaram esse período aí que ficaram esses garotos 60 dias afastados da sua equipe. O Gabigol, o Zeca e o Thiago Maia, naquele momento. Ficaram lá 60 dias. Um pouco antes disso, nós tivemos, ou depois, a Copa América Centenária, nos Estados Unidos. Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira também ficaram afastados. E, em agosto, eu tenho o Gustavo Henrique, que hoje está no Flamengo, e o Luiz Felipe, os 2 jogadores sofreram uma lesão muito séria de joelhos, só voltaram no ano seguinte. E o Santos, jogando aquela competição, com reais possibilidades de ser o campeão, se vê sem 3 jogadores, sem mais 3 jogadores e sem os seus 2 zagueiros que vinham naquela ocasião sendo titulares. E mesmo assim o time é vice-campeão brasileiro. Se nós tivéssemos tido a possibilidade de pelo menos mantermos esses 3 jogadores conosco, será que o Santos não teria tido uma outra sorte na competição? Esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu ia contar para vocês, agora, puxa vida, de tanto eu falar, acabou me fugindo. Eu vi que você até se arrumou aí na cadeira, se ajeitou, bem empolgado para falar. Exatamente, Dona. Exatamente. Eu ia contar uma história que... sim, nós estávamos em uma dessas viagens, eu fui com o Mancini e com o Júlio Sérgio, que foi muito tempo goleiro da Roma, hoje é auxiliar no Curitiba. E nós fomos na Espanha, na Itália, por último, foi a última viagem que nós fizemos. E o Ancelotti, por intermédio, inclusive, do Falcão, nos recebeu maravilhosamente bem. Parecia que nos conhecia assim há anos. E nós sentamos com ele para conversar. Era dia 15 de março, só para vocês terem uma ideia. E aquele ano, o Cruzeiro tinha sido campeão, em 2014, final, em dezembro, tinha sido bicampeão brasileiro, por sinal. Eu falei assim, ele falou assim, mas vem cá, por que essa insegurança que vocês trabalham no futebol brasileiro? Eu até perguntei para ele, eu falei, professor, ele falou, não, aqui não é professor, aqui é mister. Eu falei, mister, chega ao final do ano, o senhor vai ser avaliado. O senhor pode continuar ou não continuar, mas o senhor vai chegar até o final do ano. Ele falou, isso aí não tenho dúvidas. Até o final do ano, o meu contrato com o Real Madrid está sendo mantido, e vai ser mantido, mesmo que nesse momento eu esteja um tanto oscilando. Eu falei, então eu vou te contar uma história. Nós estamos hoje em 15 de março, pela primeira vez, pelo primeiro ano foi 2015, nós tivemos uma pré-temporada que foi até o dia 28 de janeiro. Então nós não contamos janeiro, nós contamos ali 28 dias de fevereiro e mais 15 dias de março, são 43 dias, alguma coisa desse tipo aí.
Se eu falar para o senhor que 76 treinadores no futebol brasileiro já perderam o seu emprego, isso daí era um levantamento da Folha de São Paulo. Dia 15 de março, se vocês procurarem aí, 76 jogadores já haviam perdido seus empregos no futebol brasileiro. E vou falar mais uma coisa para o senhor. O Campeonato Brasileiro acabou em dezembro. Nosso calendário é um pouco diferente do de vocês. Acabou em dezembro. O primeiro colocado, Marcelo Oliveira, se eu tivesse esperado 15 dias, eu ia falar que também o primeiro colocado tinha sido mandado embora, porque o Cruzeiro dispensou o Marcelo Oliveira 15 dias depois que nós voltamos. Então, o segundo colocado apenas havia sido mantido. O terceiro, o quarto e o sexto colocado do Campeonato Brasileiro já não eram mais seus treinadores. E aí tinham alguns treinadores famosos, assim, até falei os nomes, ele falou que conhecia. Eu falei, pois é, esses treinadores não foram mantidos pelo resultado. E se eu esperasse mais 15 dias para falar com ele, com o Ancelotti, eu ia falar que o primeiro colocado, bicampeão brasileiro de 14 e 13, também não era mais o treinador do seu time. Então, assim, Eduardo, aonde nós vamos chegar com tudo isso? O que nós queremos? Acaba um campeonato agora, o PSG vai na prateleira e contrata o capitão do Real Madrid, contrata o capitão do Barcelona, o melhor goleiro da última competição europeia, enfim, e não libera ninguém do seu elenco. O Real Madrid, da mesma forma, vai buscar os principais jogadores. Então, em que momento um treinador brasileiro teria essa possibilidade que, de repente, hoje o Flamengo está proporcionando, de manter os seus principais jogadores e ainda contratar alguns, vender o Gerson agora por uma proposta maravilhosa. Mas lá já está chegando algum outro jogador, com certeza. Então, assim, são poucos os clubes, não só brasileiros, mas sul-americanos, que conseguem fazer isso hoje. Manterem o seu elenco. E a grande chave, o grande diferencial é que o tempo de trabalho é que faz com que o treinador consolide um processo. Do contrário, infelizmente, nós vamos continuar vendo num ciclo que em um clube europeu ele é preenchido por apenas um profissional, nós teremos aqui 3, 4, às vezes 5 profissionais completando esse ciclo, da montagem do elenco até a chegada de conquistas. Podem ter certeza disso, porque tão cedo nós não mudaremos o que vem acontecendo há mais de 30 anos. Mister Dorival Júnior. Fala, Luiz. Não, se isso não acontecer, a gente já sabe quem é o culpado, é o treinador brasileiro. E a solução é qual? Trazer um treinador estrangeiro? Pois é. Eu acho que isso é saudável, Luiz. Nós precisamos desse intercâmbio. É muito importante. Sempre vieram. Continuem vindo, mas vão entrar numa vala comum, aquela que todos nós temos. Ou seja, alguns vão apresentar algum tipo de trabalho por um motivo ou outro. Outros não vão conseguir. Assim como hoje. Nós não podemos esquecer que o líder do Campeonato Brasileiro é um treinador brasileiro. E nós temos aí vários treinadores estrangeiros trabalhando, reconhecendo que muitos trabalhos estão sendo muito bons. Agora, nós também temos essa capacidade. Ninguém aqui é bobo. Dê tempo e dê material humano que você vai ver que um treinador também sabe o que faz. Mister Dorival, eu preciso fazer aqui só um fechamento, porque esse bate-papo está tão gostoso que eu vou convidar Luiz, Norton, Dorival, para a gente dar um tempo aqui e fazer a parte 2 desse GoCast. Pode ser, Dorival? Claro, sem problema. Então, maravilha, gente. Esse foi o nosso GoCast e a gente vai aproveitar Dorival Júnior com toda a sua bagagem, Mister Dorival, que eu vou chamar agora sim, porque nós vamos continuar esse bate-papo aí no nosso GoCast parte 2, hein? Dorival, fica aí, que a gente volta logo mais. Esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Beijo, a gente se vê.